Muito bem, meus queridos, vamos continuar então com a nossa aula. Última aula estávamos falando sobre suinocultura parte 1. Agora, na aula 22.1, vamos falar sobre suinocultura parte 2. Dá uma olhada lá na tela. Olha só, na aula 22.1, nós vamos continuar falando sobre criação de porco, mas agora vamos dar uma ênfase em quê, professor? Vamos falar então sobre o manejo alimentar. O manejo que é realizado na terminação, que é a parte de engorda. O manejo sanitário, e aí, quando a gente falar de manejo sanitário, nós estamos falando do processo preventivo. Mas aí, professor, mesmo fazendo prevenção, e se acontecer alguma doença? Vamos falar das principais doenças que acometem os suínos. E também a área de produção. Quais são as suas características e como podemos também realizar algumas adaptações. Para esta aula, nós temos aí as habilidades de estabelecer o critério para manejo de criação de porcos, conhecer o mercado e derivados também da criação de suínos. Vamos lá então, ó, suinocultura parte 2, manejo e criações. Só para a gente relembrar, então, vamos iniciar falando sobre manejo alimentar. Professor, dentro do manejo alimentar, sempre temos que lembrar aí, ó, que lá no 21º ao 28º dia, existem mudanças dos animais para a creche. Então, lembra, mudança desses animais para a creche, então vai ter um processo chamado de desmame. Esse processo de desmame é muito importante, pessoal. Por quê, professor? Porque você tem que evitar duas coisas. Uma, briga entre... Como é que eu chamo esses bichinhos fofos? Uma briga entre a ninhada, porque você vai misturar filhotinhos de matrizes diferentes, evitar que esses animais peguem diarreia, não por agentes infecciosos, parasitas intraintestinais, mas é por causa da mudança da alimentação. Eles estavam em uma alimentação líquida, indo para uma alimentação agora sólida. Muitas vezes, alguns produtores misturam a ração com água para facilitar, então, ou eles introduzem a ração junto com aleitamento que eles estão tendo ainda com a mãe. Uma das precauções quando se retira é o fato por causa da idade desse animal. Então, temos que maximizar o número de leitões por matriz ao ano. Isso também faz com que ocorra o trato reprodutivo da fêmea já está pronto para outra gestação. Isso é de 21 a 28 dias. Significa o quê, professor? Que na hora que você está fazendo o desmame, tirando os filhotes da mãe, ela já vai estar pronta para receber outro sêmen, ou por inseminação artificial, ou por monta natural. Aí tem que ver qual é o procedimento que você vai estar realizando, tá bom? Outra coisa, entre 21 dias e 28 dias é o pico de produção de leite. Esse pico de produção de leite significa que vai começar a baixar a qualidade também. Então se faz essa retirada e aproveitamento das instalações, tá bom? Secreções de enzimas pelos leitões. Então vai mudar a estrutura. Eles começam a soltar essas enzimas a partir aí do finalzinho do 28º, então eles têm que ir para outra unidade, pois eles estão saindo da fase infantil para juvenil. E tem que se realizar então um procedimento de limpeza da maternidade. Lembrem, até os 21 dias eles estão na maternidade. E eles estão indo para onde, professor? Que esse procedimento aí nós chamamos de creche. Indo para a creche, que é uma região onde eles vão estar somente todos daquela prole, das 5 fêmeas que foram cruzadas, vamos supor assim. Então nós temos que otimizar a creche. A otimização da creche parte pelo controle da temperatura. Por quê, professor? Na creche não se tem um escamoteador.
Alguns produtores têm esse recurso, só que aí a gente tem um investimento aí, tá, pessoal? Para realizar a disponibilidade do escamoteador na creche. Percebo que o chão, ele é cheio é uma cama feita de maravilha, né? Sarrapilha, ou então casca de arroz, de madeira, é coberto. Isso facilita com que ocorra o aquecimento desse animal e também a manutenção da limpeza, evitando aí, ó, a umidade desse chão devido à urina e também as fezes do animal. Equalização desse lote. O que significa equalização? Dentro de cada baia, que a gente chama de baia, dentro de cada baia você vai equalizar os lotes. Significa que os filhotes que estão nessa baia são filhotes de mães diferentes, quer dizer, de matrizes diferentes, mas que eles têm o mesmo tamanho, independentes se são machos ou fêmeas. Por quê, professor? Porque os machos são castrados, lembram disso? Então, aí tem uma equalização do tamanho, do porte do filhote. Também monitoramento desses animais nos primeiros dias. Por causa do quê, professor? Do comportamento pessoal. Temos que ver que eles passaram por um processo de estresse, é novidade. O suíno, enquanto filhote, é um animal muito curioso. Então tem que ver se os procedimentos de retirada da cauda, se os procedimentos de picotes na orelha não estão chamando a atenção dos filhotes, em que eles fiquem puxando a orelha do coleguinha, ou que eles fiquem mordendo a cauda do outro coleguinha, se o procedimento não for feito adequado, o terço da cauda retirado. Então, nesse momento, o monitoramento é muito importante. Se durante o procedimento não ocorreu uma feridinha na pata, porque o sangue chama a atenção deles. Então, verificar se não aconteceu nenhum acidente, uma brincadeira, no momento que eles estão aí nos primeiros dias, né? Mais ou menos 24 horas aí de monitoramento. Em caso de surto de diarreia, como eu estava falando para vocês, eles estavam com a mãe. E lá com a mãe, eles estavam tendo toda a atenção em relação à nutrição, que é através de leite e também alguns produtores adicionam a ração progressivamente. Mas aí tem a ração, né? Que é da ração do desmame, pode acarretar uma diarreia. E aí tem que se suspender a ração para todos. Tá? Isso no início, por isso também da utilização dessa cama. E o monitoramento auxilia muito nisso. Na fase da creche, né, que é a fase que a gente chama do desmame, após o processo de deslocamento desses animais para a creche, a temperatura tem que estar aí a 28 a 30 graus após o 35º dia. Então, vai aumentando a temperatura. Na nossa região, não é muito... A gente não sinaliza muito isso, porque nós temos uma região quente e úmida. Eu já coloco isso, tomar um cuidado com a temperatura, nas regiões do interior de Rondônia, tá bom? Principalmente quando tem essas fases, né? Da temperatura no interior, às vezes é bem mais baixa do que aqui na nossa capital e também nos distritos. Aí essa temperatura vai acompanhando proporcionalmente os dias de idade desses leitores que estão na creche, até chegar à idade lá, a parte do dia de 43 dias a 56 dias, essas temperaturas vão sendo diminuídas a parte que chega da idade até sair da creche para a região de terminação. O comedouro, o suplemento e também o processo do passo do desmame requer que essa temperatura seja alterada. Muitos também na creche, alguns produtores com investimento, faz esse processo de alteração da temperatura, colocando o quê? Instalando lâmpadas incandescentes, que auxilia nesse processo de manter
a diminuição gradativa dessa temperatura, tá bom? Percebo que nesta fase o chão já é um chão batido. Batido não, é um chão... Como é que eu falo? Não é batido, gente, é concreto, não é concreto, é piso. Meu Deus, piso, chão queimado, piso queimado. Não é aquele igual calçada. Tem que ser lisinho, né? Para não reter restos, não reter fezes do animal e auxiliar no processo de limpeza, tá bom? E ele é inclinado, tá, galera? Aí, na parte superior, você vê que são grades, tá? Isso aí depende do investimento do criador. Na parte inferior, é um chão batido, mas tem uma certa inclinação. Aqui as baias, na creche que nós estamos mostrando para vocês, ó, ela é suspensa, tem grades, na verdade. Aqui pro tio. Não tem quando você, na sua casa, ou perto do muro, tu coloca aquele, né, um corredorzinho com grade para escoar a água da chuva? Então é o mesmo procedimento que a gente realiza. São baias, embaixo dessas baias tem somente, não é um elevado, é um decline, aonde em cima das grades as fezes e a urina do animal cai e ela vai para essa base que vai levar para um coletor. E esse coletor aí, feita a limpeza, que é feita não com mangueira, mas com jatos de água, isso faz com que eu escorra todos os dejetos para esse coletor unificado para cada baia. Olhada lá na tela, meus queridos. Então aí na tela vocês observam aqui, ó, ó, isso aqui é uma baia, tá? Aqui é outra baia. E ó, tem corredores entre essas baias. E aí o chão, ó, é vazado. Significa que todos os dejetos são coletados, tá bom? Professor, aonde fica o processo de alimentação desses animais? Ó, fornecimento de ração e fornecimento também de água. E isso aí na creche, a gente viu que tem diferentes sistemas e tipos de creche para esses animais. Tem aquele chão batido. E também a estrutura da terminação. Já no sexto... What do you say? 63º dia, chama-se crescimento ou terminação. 63º dia. Alojamento dos animais conforme a categoria e peso. Temperatura em torno de 16 a 18 graus. Limpezas diárias realizadas no setor. Isso favorece com que você mantenha um excelente manejo sanitário. Então aqui, ó, quando a gente está vendo as instalações, claro que nós vamos ter uma aula onde nós vamos fazer o levantamento de como realiza, professor. Por exemplo, na minha propriedade, como é que eu faço para saber qual o tipo de instalação que eu vou colocar na minha propriedade? A gente vai ter uma aula só específica disso, tá, gente? Aqui eu estou mostrando que quando um lote sai, lembra muito um aviário, né? Porque nos lotes de terminação, as paredes têm 1,5 metro só de altura, o resto é o quê? Tela. E aí essa tela em cima, o que a gente vê, não é telha de barro, amianto. É como se fosse uma estufa. E você pode abrir essas telas, né? Fazendo com que ocorra uma aeração. Então, o que eu estou querendo mostrar aí é que as baias, elas têm que ser desinfectadas toda hora que você retira esse lote. Claro que isso, quando o lote sai, vai entrar um outro lote, tem que fazer a desinfecção dos resíduos que estavam nesses animais. E aí a gente mostra para vocês a porção que é sólida, tem um declive, e aqui onde vocês estão vendo, é vazado.
Isso para coletar os resíduos. E aqui é o tipo de bebedouro, tá? Com snip. A ração fica aqui, ó. Mas eu quero mostrar para vocês que muitos fazem um bebedouro, um snip, embutidos na parede. Claro que nós vamos ver isso aí em outras estruturas. Ó, aqui é uma outra estrutura também de terminação, aonde o processo de manejo alimentar desse animal, ele é automatizado. Claro que nós não realizamos isso nas produções familiares, porque a alimentação não é automatizada, pois você pode se utilizar também de restos de alimentos, que a gente fala como lavagem para esses animais. Esta, sim, é uma instalação onde nós temos as baias de terminação, aonde tem um corredor central que divide essas baias e por onde passa o que, professor? O processo de alimentação desses animais. Nesta outra foto, a gente está vendo aqui, ó, que muitos desses processos de terminação, aonde tem um coxo, aonde este coxo recebe a ração ou a lavagem, ele deve ser acoplado com uma grade que impeça o animalzinho fazer isso, gente. Eu coloquei essa foto só para mostrar isso para vocês. Tem que impedir que ocorra, então, o processo de esse animal umedecer a ração e fazer com que essa ração passe por um processo de fermentação e cause uma diarreia nesse lote, tá? Então, nós estamos mostrando a grade do coxo. E aonde fica a água, professor? Oposto aonde está a ração. Aqui, ó, nos snippers, tá bom? Outra estrutura de grade do sistema, que é um sistema mais tradicional de baias de crescimento, ou também conhecido como baias de engorda. Tanto essas baias de crescimento como baias de engorda, na estrutura que vemos hoje, ela não tem uma grade que separa os lotes por baia. Também é feito de parede, de alvenaria. Isso possibilita também com que ocorra um melhor controle do processo de sanidade desse animal. Lembrando de novo que esse galpão, ele lembra muito o galpão de granja, onde as paredes apresentam lá 1,5 m ou até 90 centímetros de altura, e existem telas, tá? Sombrites brancos e também cortinas, onde você vai fazer você vai regular o processo de entrada de ar, a aeração desse galpão e também evitar que ocorra a incidência solar. Então, nós vamos ver uma posição desse galpão em relação às orientações de evitar a incidência solar na ração, aquecimento, para não proporcionar uma doença, né, durante o processo de engorda desses animais. Falando em doenças, quais são as doenças que acometem, né, a estrutura de uma terminação? Primeiramente, vamos falar dos agentes estressores. Prof, o que são agentes estressores? Agentes estressores são fatores ambientais que podem prejudicar o comportamento do animal durante a estadia dele na maternidade, durante a estadia dele lá na creche ou durante a estadia dele na terminação. Esses agentes estressores podem fazer com que este animal pare de se alimentar ou que este animal comece a ter um comportamento agressivo com os outros animais que estão no lote. Exemplo: ambiente com temperatura e umidade e ventilação. Temperatura, umidade e ventilação tem que estar de acordo com a fase ou a etapa do desenvolvimento desse animal. Temperaturas altas, quando ele é filhote juvenil, e temperaturas baixas, quando ele já está numa fase adulta, de engorda. Patógenos. Professor, patógenos.
É engraçado falar disso numa criação de suíno, né? Mas cada lote tem tem patógenos daquele lote, onde não causam doenças. Então, a limpeza, né? A limpeza adequada do lote é com água, pessoal. Como assim? Não se limpa as baias com sabão, desinfetante. A limpeza ela é feita da troca do lote. E quando chega um lote novo, a retirada somente das fezes com jato de água e evitar com que ocorra no coxo desse animal a ração, né? O processo de azedamento, fermentação dessa ração. Toda vez que for realizada a alimentação com lavagem, tem que se fazer a limpeza do coxo, secagem dessa limpeza para a recepção do quê? Da ração. Se fizer, nem todos os criadores realizam, então, a utilização de lavagem para a alimentação do animal. O espaço. Ficar atento que o espaço onde ocorre o processo de terminação é claro, nós estamos falando de Landrace, Lajoie, estamos falando de Duroc, Pietran. Qual é a raça que você está utilizando? Dependendo da raça que você está utilizando, nós temos a raça e o espaço que você disponibiliza, você vai utilizar 6 animais, de 6 a 8 animais por baia. Isso aí vai depender da raça do animal que você está usando. Mudanças na dieta, foi o que eu falei para vocês. Ou vai ser realizada através de ração, vai ser realizada através de lavagem, ou então também através como é que fala? Quando eu vou pegar... Meu Deus, quando eu pego um vegetal... Se eu trituro folhagens... Ou vou usar, vamos lá, eu vou lembrar, agora me deu branco. Mudanças na dieta. Você tem a ração, você tem a lavagem e você tem ração, lavagem. O que você pode também, que agora me deu branco? Ação, lavagem e quando eu posso usar folha cortada, volumosos. Obrigado, Little Wolf. Volumosos. Você pode utilizar aí, pessoal, o capim camerol, você pode sorgo, você pode usar soro derivado do produto do leite. Quem faz queijo usa soro para dar para o animal. Então tem que tomar cuidado. Muitos produtores usam o soro do leite para alimentar porco. Pode alimentar só com lavagem, só com ração. O bom, pessoal, que na engorda, na terminação, você ter uma variação na dieta é importante para o ganho de peso desse animal. Mas lembrando, a variação da dieta tem que ser de uma forma, introduzir essa variação para não acarretar alguma indigesta ou algum procedimento por uma diarreia naquele rebanho, porque vai prejudicar o pico do desenvolvimento desse animal logo na última fase de criação. E para finalizar também, movimentações de animais. Isso requer o quê, professor? Aonde ocorre o processo de instalação, quando você vai fazer a instalação da sua suinocultura, não pode estar próximo a outras criações. Então, você tem que ter uma distância, nós vamos falar também disso. É uma coisa que estressa o animal, você construir a sua suinocultura perto de rodovias por causa do barulho, principalmente o setor de engorda, tá? Aqui, pessoal, calma aí, faltou... Ah, sim, isso. Os produtores, né, os suinocultores, devem estar sempre atentos ao quê, professor? A tomar algumas medidas para que o rebanho, sempre estamos falando de rebanho, ou lote para a criação de porcos, não adoeça
tá bom? E comprometa todo o processo de uniformização daquele lote. Algumas doenças podem prejudicar o desenvolvimento dos suínos dentro de 3, quais são as mais comuns que nós podemos encontrar em uma granja. Uma é a coccidiose suína. Coccidiose suína é uma das principais doenças que acomete suínos. Ela ocorre nos leitões, então temos que tomar cuidado aonde? Na fase da maternidade, a coccidiose suína. Ela dá consequência de redução acentuada no peso devido a uma diarreia intensa e também a processo que eles perdem o apetite, ficam anêmicos e perdem peso acentuado mesmo, diário. Mas existem alguns medicamentos que podem ser utilizados. Calma aí que está passando. Alguns medicamentos que podem ser utilizados. Biocox 5%, auxilia. É indicado para coccidiose em leitões. E é um antibiótico desenvolvido especialmente para prevenção e tratamento da coccidiose suína. Pessoal, aqui o tio está falando, né? Eu não gosto muito de falar sobre direcionar alguns medicamentos, mas é bom falar assim para você. Sempre procure o auxílio de um técnico ou de um engenheiro agrônomo para você verificar anamnésia, verificar o diagnóstico dessa sintomatologia, para ver se se trata da coccidiose suína. Sempre estamos alertando. Pode ser algum problema na nutrição do animal? Pode. Pode ser algum problema de agentes estressores? Pode. Então, sempre recomendamos vocês verificarem aí a consulta técnica, né, de um técnico em agropecuário ou de um engenheiro agrônomo, ou, claro que mais recomendado, de um veterinário, um zootecnista também, para verificar direitinho. Nós aqui só estamos falando, vamos citar uma das principais doenças que pode acometer uma granja de suínos, tá bom? Mas alertamos que é sempre aconselhado você verificar aí uma assistência técnica. Recomenda-se também, para o tratamento da coccidiose suína, né, dentro da leitegada, que são os filhotes, preferencialmente a partir do 3º dia de vida. Isso é de forma o quê, pessoal? Preventiva. Ele deve ser administrado de via oral em dose única, 1 ml por leitão. Então, utilizar, né, a Biocox 5% como forma preventiva. Outra, professor, pleuropneumonia suína. Não é tão, né, assim, mas só quando o produtor ele dá uma derrapada, pode acontecer acometer, né, a incidência da pleuropneumonia suína, mas tem que verificar também, pessoal, o manejo, processos de vacinação, tá? E o processo de desinfecção da área quando se é substituído o lote. Ela é causada por uma bactéria, tá? Que é a Actinobacillus pleuropneumoniae, e é uma doença infecto-contagiosa. Isso significa que ela é encontrada em qualquer parte do mundo. Então, primeiramente, ela pode estar em qualquer ambiente? Pode. É isso que está querendo dizer aqui. Significa o quê, professor? Que quando uma pessoa vai fazer uma instalação de suínos, ela tem que sempre, na hora de trocar o lote, fazer a correta desinfecção. Também não fazer as suas instalações de suínos próximos a outras criações. Também nós vamos ver não só o material EPI, mas quais são as estruturas sanitárias que temos que ter ao entrar dentro de um galpão. Na porta da suinocultura, tem aqueles tapetes higiênicos, ou tapetes higiênicos que eu falo, que é aquele quadradinho que a gente coloca a bota e lava com uma solução, tá? Que é específica para você poder entrar dentro do galpão.
A pleuropneumonia suína, ela é de fácil disseminação dentro de granjas e um prejuízo ao produtor porque a forma de disseminação dela dentro da granja, pelas atitudes, olha que atitudes, pelo comportamento desses animais, serem um comportamento de tato a teto, eles estão ali próximos, são o quê? São de 6 a 9 animais por baia, e eles têm contatos não só com o bebedouro, como o comedouro, e são muito agitados, faz com que ocorra essa disseminação da doença dentro da baia. Isso também pode provocar a morte do suíno e dificultar a sua recuperação se ela estiver mais avançada, porque mexe com o sistema respiratório do animal, comprometendo não inicia-se com o sistema respiratório e vai prejudicando todos os outros órgãos do animal, tá? Um dos medicamentos utilizados é o Lespec, tá? É uma associação com um antibiótico, uma solução estéril que realiza com base de licomecina, espectomecina de amplo aspecto, mas também recomendamos, né? A procura, a visitação, né? Vocês verificarem com um técnico. Por quê, professor? Porque, primeiramente, você tem que verificar a eficácia do medicamento é quando você tem um diagnóstico precoce. Outra, e separar sempre o animal. O animal que apresenta as primeiras sintomatologias, ele tem que ser separado daquele lote para melhor o efeito do tratamento e evitar ou diminuir a disseminação. Principalmente também quando se não faz uso de snippers para o processo de fornecimento de água. Se não é por snippers, é por baia, o processo de contaminação é maior. Tá? Qual o próximo, prof? Doenças entéricas. É de ocorrência como a diarreia acometida pela perda de peso, né, do animal. Em alguns casos, mortalidades. Diarreia, principalmente, pessoal, ocorre mais na maternidade. É muito difícil ocorrer diarreia na fase da terminação. Mas acontece, professor? Acontece. Esse processo de diarreia na fase da terminação é quando ocorre o fornecimento de alimentação para o animal inadequado ou a lavagem não foi preparada de forma adequada. É muito raro, não vou falar muito raro, diarreia em terminação, mas é um descuido muito grande do criador. Ela é mais recorrente mesmo, essas doenças entéricas, na maternidade, na creche. Um dos medicamentos que se tem muito utilizado é a Microflot F20 Premax. Só que aí também eu já vou falando para vocês, né, que a gente fala assim, verifica aí com um técnico responsável para verificar um remédio acessível, um remédio também de eficácia para a intensidade que tem aí o leitão, a intensidade da diarreia. Essas doenças entéricas, né, é indicado para suínos e bovinos o tipo de tratamento utilizados, sendo mais ativos e problemáticos em relação ao processo respiratório, entérico e genitourinário. O que te acha isso, professor? É porque pode prejudicar também o sistema urinário do animal. Claro, através se tiver uma evolução do processo infeccioso. Ele age de 3 formas. Tem ação imediata, o medicamento, e melhora as condições quanto ao tempo e maior importância em relação a evitar o desidratamento desse animal durante o processo de tratamento, que a gente chama tempo terapêutico, né? E tem ação prolongada, tá? É um produto de longa duração, amplo aspecto e comprova diferentes amplo espectro, né? Que significa que ele abarca aí uma quantidade de variações de bactérias que são sensíveis ao fluorefenicol, que é o princípio ativo
utilizado nesse tratamento. E para finalizar, nós temos a área de produção. Professor, a área de produção requer então ao local da instalação. Aqui nessa aula, eu estou finalizando ela agora, eu quero deixar claro que eu vou somente aqui citar umas coisas, porque nós vamos ter uma área, uma aula de como realizar então a escolha na sua propriedade. Qual seria o local dentro da sua propriedade para fazer a instalação da granja, da suinocultura? E lembrando, meus queridos, tem que ter um distanciamento das outras criações e de locais como rodovias, que tem barulhos, né? Então aqui, o local onde você vai inserir a granja, aonde nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui são os galpões, tá? Lógico que aqui já se trata o quê, professor? Galpão de terminação, engorda. Claro que o processo de instalação de reprodutores, instalações de matrizes, lá onde vai ficar a maternidade, onde vai ficar a creche, elas são totalmente padronizadas de forma oblíqua ao sentido leste-oeste das instalações que a gente vê aqui de terminação. Uma das coisas que eu chamo a atenção é o declive do terreno, tá bom? E outra, a orientação. Orientação da instalação também é a mesma trajetória que a gente fala para a granja de avicultura. Principalmente aonde? Na engorda. Evitar que ocorra a incidência solar. Qual é a posição que a gente evita que ocorra incidência solar dentro da granja, professor? De suíno, que é o mesmo cuidado que a gente tem que ter para a avicultura, leste-oeste. Então, isso vai evitar com que ocorra uma incidência. Lembra que altas temperaturas, também a alta temperatura pode favorecer um estresse do animal, favorecer com que o alimento que está no coxo passe por um processo de fermentação e provoque uma doença gastrointestinal no animal. Outra coisa em relação às instalações, principalmente a da terminação, são o processo de ventilação, canalização de ventos através de muros vegetais, né? Vegetações que auxiliam em quebrar a velocidade do vento. E isso, claro, para evitar, porque aqui na nossa região, quando é chuva, mas quando é tempestade, é tempestade. Isso vai melhorar o ambiente interno e possibilitar o sombreamento ao redor da construção. E, claro, não poderíamos deixar de falar sobre o mapa, né? Que nós vamos mostrar aqui, que eu iniciei a aula. Vamos, professor. Eu falei, vamos falar sobre as instalações, aqui eu só mostrei, nós vamos ter a aula somente de instalações, e aqui eu quero finalizar mostrando o mapa de corte da carne do suíno, lembrando a vocês a nossa aula, nós vamos ter uma aula de reprodução com as raças Pietran, Lajoie, Landrace, Duroc, para que possamos ter um produto final de qualidade, que é aquela carne úmida, aquela carne marmorizada, ou aquela carne que tem uma concentração maior de gordura, porque também tem o óleo, a banha suína, né? Aqui, Butil, tem aquelas raças que já são raças, né, como o Piau, que tem uma capacidade de produção de banha, porque tem um mercado para a banha suína, tem um mercado para o bacon. Então, nós vamos ter essa aula, assim, sobre processos reprodutivos e melhoramento do produto suíno, ok? Obtenção do produto suíno. Aguardo vocês até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, até a próxima.